Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal falando sobre a questão dos cuidados e a importância da saúde oral. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos então aqui do canal antes da gente começar, né? Se possível se inscrever e deixar o like, vai nos ajudar bastante. Então a gente resolveu fazer essa série de vídeos aqui sobre a questão de saúde oral, porque é um fato muito importante, tanto por uma questão de saúde geral, para uma questão de autoestima também, porque muitas vezes das primeiras coisas que a gente vê numa pessoa é o sorriso dela. As pessoas que têm os cuidados básicos dos seus dentes, normalmente têm uma questão de autoestima maior, né? Aquelas pessoas mais sorridentes, né? E aparece tudo. O pessoal que tem algum tipo de questão envolvendo dentes, né, ou teve que fazer extração, queda, por algum motivo, muitas vezes tenta esconder ou não sorrir tanto, né? Então é uma questão muito importante essa questão de autoestima, e sem contar que a nossa boca também ela é fundamental, por causa que ali se a gente mantiver ela bem higienizada e cuidada, a gente nos protege contra uma série de doenças e questões em gerais. Bom, mas Mike, por que eu tenho que cuidar então da saúde dos meus dentes, né? Essa questão de higiene oral, que a gente envolve língua, dentes e toda essa questão de boca, né? Essa higiene, então, ela é essencial para prevenir questões de doenças como cárie, gengivite, periodontite e a própria questão do mau hálito, né? Então, as cáries elas são causadas por uma questão de acúmulo de placas bacterianas nos dentes, que se alimenta do açúcar liberado dos ácidos que ocorrem no esmalte. Então, a gente se alimentou, já almoçou, jantou, tomou café, né? Os nossos dentes, eles têm a função, então, de desmanchar, esmagar e depois a língua deglutir, né? Engolir o que a gente absorveu, comeu, no caso. E aí, então, mesmo que a gente esteja tomando um café, esteja usando água, refrigerante, alguma coisa para se alimentar junto ali, a gente não consegue retirar todos os resquícios de sujeira que ficaram nos nossos dentes. E se a gente não faz uma limpeza mais profunda desses dentes, assim, como podemos dizer, a gente vai acabar que vai deixar resquícios de alimentos ali, eles vão ficar presos nos nossos dentes, essa questão de liberação de ácidos, então, pela questão do nosso esmalte dos dentes, vai acabar criando essa questão de placa, e aí daí depois essa placa vai ficar se alimentando ali, podendo causar cárie, podendo causar problema de gengivite, né? Aquela inflamação que dá debaixo dos dentes, na gengiva, não sei se alguém já teve alguma vez, mas quando foi escovar os dentes, passou ali por perto ali, meio que começou a sangrar um dos dentes, isso é por causa dessa questão também. E a periodontite afeta os tecidos que sustentam os dentes, então é aquela questão dessa parte da gengiva aqui, né, ela começa a ficar mais fraca, e aí propriamente os dentes começam a ficar mais frouxos e eles podem cair, então é importante cuidar dessa questão. Antigamente, né, a gente não tinha tanto essa questão de cuidados com saúde oral, muitas vezes as pessoas iam no dentista, doutor, dentista, o dente está me incomodando aqui, doutor, e eu quero arrancar. E ele ia lá e arrancava o dente, era tão comum as pessoas irem no dentista, os dentistas já arrancavam 1, 2, 3, 5, às vezes arrancavam os dentes tudo, porque não tinha tanta essa questão de cuidado que nem a gente tem agora, né? Tanto que algumas épocas atrás não tinha questão de aparelhos ortodônticos, né? Que a gente coloca nos dentes, aí depois mais adiante já tem, agora a gente tem uma evolução deles, então tudo é questão que vai se modificando e as pessoas vão agregando essas mudanças à sua rotina de saúde e seus cuidados pessoais. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui agora um passo a passo essencial do que a pessoa precisaria para ter uma rotina de higiene oral. Então, a primeira que a gente sempre recomenda é a questão propriamente da escovação adequada, né? Aí a pessoa diz, frequência. Muitas vezes a pessoa diz, sempre depois que comeu, tem que escovar os dentes. Ou pelo menos 2 vezes ao dia, tá? O recomendado pela questão dos dentistas é que pelo menos 2 vezes ao dia a pessoa tem que fazer essa higienização dos dentes com a questão da escovação. Sendo elas uma é obrigatoriamente antes de dormir, tá? Porque a gente vai deixar essa questão dos dentes mais limpos e aí não vai ter essa questão de acumulação de placa e geração de mau hálito e outros problemas que podem acontecer, tá? E aí se a pessoa, rotina muito corrida, né? De preferência, consiga escovar os dentes de manhã quando acorda ou depois do café, depende do costume da pessoa, e depois do almoço. Seria extremamente importante pelo menos essas, para ter essa questão de higiene oral mais adequada. Duração da escovação. Michael, eu fico escovando os dentes 20 minutos. Você vai fazer mal para os dentes, né? Porque vai acabar que vai afrouxar. Eu estava dando uma pesquisada aqui por cima para saber mais ou menos essa questão de duração. Uma média que eles colocam, né, a Sociedade de Odontologia coloca, é que seja por cerca de 2 minutos. Né? Então, nem um período ali muito curto de 30 segundos passou para um lado e para o outro. E deu nem exagerar, passando de 5, 10 minutos. Então, tem que ter esse cuidadinho ali. Cerca de 2 minutos escovando os dentes, já está perfeito.
A questão, então, de utilização de uma escova de cerdas macias, tá? E faça movimentos suaves, não é aquela questão de a gente vai pegar a escova e vai sacudir dentro da boca, então são movimentos mais suaves, né? Circulares, cobrindo todas as superfícies. Não esquecendo de, depois de tudo isso, escovar a questão da língua, para remover a questão de bactéria e mau cheiro. Eu vi uma influencer no Instagram, antes de começar a gravar aqui, que ela deu uma dica que as pessoas, normalmente, quando vão escovar a língua, tem questão de ânsia de vômito, né, arcadas e tudo. Ela diz que a pessoa tem que escovar a língua sem botar pasta de dente. Por exemplo, ela já vai ter botado a pasta de dente na escova, né, então faz a escovação normal. Depois que terminou a escovação nos dentes, o resquício de escova, o resquício que tiver na escova, ela vai pegar e vai escovar a língua. Claro, se ela tem muita sensibilidade, ela não vai chegar logo de uma vez, né? Ela vai começar pela pontinha da língua, depois ela vai indo para questões mais profundas na língua, até para o seu corpo se acostumar. Então, isso é importante também. Outro ponto que a Sociedade de Odontologia sempre recomenda, que é a questão do uso do fio dental, né? Então, ele é fundamental para remover aquele resto de alimento e placa bacteriana que fica entre os dentes, né? Ao longo da linha da gengiva e onde as escovas normalmente não alcançam, que é entre os dentes. Por isso que a gente utiliza ele ali para tirar aqueles resquícios. Então, o que é importante? A gente se alimentou, almoçou, teve um evento diferente ao longo do dia. Depois, se possível, usar a questão do fio dental, né? Evitar o palito de dente, porque o palito de dente vai acabar que ele pode mais machucar do que fazer benefício, né? Mas numa emergência de estar com uma sensação de algum alimento preso, usar o palito não tem problema, mas de preferência usar o fio dental, né? Então usou o fio dental, depois a questão de escovação dos dentes, que aí já vai deixar esse espaço entre os nossos dentes e a questão de próximo da gengiva mais livre para a escova fazer a sua atuação. Tem também uma questão de enxaguante bucal. Aqui no enxaguante bucal a gente tem um problema que muitas vezes eles são um pouco mais caros, né? Então aí a pessoa às vezes não consegue comprar ou compra uma quantidade e a família usa e depois precisa esperar mais um tempo para comprar. Mas ele é importante porque ele vai completar essa questão do uso do fio dental, da escova de dente, porque ele vai ajudar a eliminar o restante das bactérias e refrescar o hálito da nossa boca, tá? Então tem que escolher um enxaguante bucal que contenha flúor, né? Essa questão para poder ajudar na prevenção de cáries e uso. Mas também é muito importante ler as informações que estão no rótulo, né? Então, para ver se ou quantas vezes pode usar, porque alguns podem usar poucas vezes, outros podem usar mais. E aquela questão também de zero álcool, né? Que também vai ser importante, porque não vai ficar agredindo o esmalte e nem os dentes de uma forma geral. Um ponto que as pessoas levantam também é uma questão de alimentação saudável, né? Então, aqui evitar a alimentação e utilização de bebidas açucaradas demais, que isso pode contribuir para essa formação de cárie. Então, por exemplo, a pessoa que gosta muito de refrigerante, gosta muito de doce, né? Então isso é meio problemático, porque quanto mais açúcar a gente ingere, mais ele fica preso nos dentes e mais as placas se formam. Então trocar por alguns alimentos que não tem tanta essa questão, né? Ou propriamente evitar, né? Tomar refrigerante poucas vezes ao longo da semana, doce algumas vezes também, e manter esse cuidado em geral. A questão da hidratação, de beber água ao longo do dia, além de manter a boca da gente hidratada, ele vai estimular a produção de saliva, que ajuda a limpar naturalmente os dentes e remover essa questão de, remover não, mas neutralizar o ácido que é solto pelo esmalte e todas as outras questões. A gente também tem aquela questão de, se possível, ter consultas regulares com o seu dentista, né? Para a gente fazer uma limpeza de vez em quando, ver como é que está a questão dos outros dentes, isso vai ser importante também. A gente tem algumas dicas rápidas aqui, então, para melhorar essa questão de higiene oral, né? Que seria escolher uma boa escova de dente, que é aquela que tem as cerdas mais macias. Por exemplo, se for na farmácia, supermercado, na caixinha, vai estar escrito ali macias, médias e duras, né? Aquilo ali é a força da cedrinha da escova. Se a gente comprar uma escova muito dura e fizer uma força muito forte, a gente pode estar danificando, afrouxando os dentes. A cerda média também ela é um pouquinho mais consistente, né? Então ela também pode causar um problema maior. E as cerdas macias, elas são importantes porque elas vão acompanhar muito fluentemente o movimento que a gente faz com a mão, então elas vão ajudar a remover essa questão de placa e cuidar das nossas gengivas, além de que a gente não vai agredir a gengiva, né? Porque se a gente usar uma escova muito dura, acaba que a gente vai afundando a nossa gengiva e apontando as raízes dos nossos dentes, né? E aí acaba que pode danificar outras partes depois. Eles recomendam uma troca de escova a cada 3 meses, tá? Ou quando as cerdas já estiverem desgastadas, por exemplo, se a pessoa força muito os dentes e a escova dela gastou aquelas cedrinhas em um mês e meio, 2 meses, ela teria que trocar.
recomendada de 3 em 3 meses. A gente sabe que às vezes é um pouquinho mais difícil por uma questão econômica, né? Essas escovas são mais caras, mas se possível realize essa troca. Utilizar então o creme dental que tenha pelo menos flúor, uma questão mais mineral para fortalecer o esmalte do dente e ajudar a prevenir cáries. Cuidar que tem alguns que não pode usar todo o tempo, que são aqueles que vêm com carvão ativado, né? Pode ter que usar pelo menos uma vez ao dia só e não usar sempre, senão ele vai acabar que ele agride bastante os dentes. Se a pessoa realmente for necessário e for preciso ela colocar próteses e aparelhos ortodônticos, né? Muitas vezes a gente sabe que eu, quando era criança, tinha os dentes de baixo aqui, eles eram tortos, então meus dentes de cima demoraram para nascer, uma série de outras questões. Tinha mordida cruzada, né? Que os meus dentes não se encaixavam direito, eu tive que usar a questão do aparelho. Então a gente sabe que algumas pessoas vão precisar para colocar os dentes em ordem ali. Tem pessoas que nascem com os dentes mais para fora, né? Então precisa colocar eles em ordem porque vai ajudar o corpo a ter a mastigação certa, né? E não se prejudicar em outras áreas. Mas aí fica a critério também de uma avaliação do dentista, né? E das condições financeiras da pessoa. Porque a gente sabe que muitas vezes ele é um pouquinho mais caro, né? Mas aí, se possível e se for necessário, utilize, porque ele vai dar uma revigorada muito boa na questão dos dentes. Uma questão de prevenção de traumas, né? Então, cuidar, né? Se vai praticar algum esporte meio violento, né? Meio forte. Se a pessoa pratica luta, ou às vezes joga futebol, alguma coisa, as pessoas usam protetores bucais, né? Para não ter problema de se machucar com essa questão. Bom, pessoal, então a gente chegou ao final desse vídeo aqui. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da importância da saúde oral, né? Então a gente estabeleceu que uma rotina de higiene oral é essencial para manter essa saúde bucal e o bem-estar em geral. Com esses passos simples que a gente acabou elencando aqui, como uso de fio dental, escovação dos dentes, enxágue bucal, né? E uma visita periódica aos dentistas, é possível prevenir uma série de problemas bucais e garantir um sorriso impecável, né? A gente pode dizer assim. Então, sempre tem esses cuidados em relação aos seus dentes. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.